Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Chegou um momento muito especial aqui na nossa programação. Para quem não me conhece, me chamo Josnei Melo, sou um ministro que estarei trazendo uma palavra ao teu coração nesses últimos minutos que nos resta. E já convido você que está do outro lado, acompanhando a programação. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito bem. Diante da temática e daquele amparato que nós sempre fazemos, hoje nós vamos estar meditando sobre profecias, sobre fatos que ocorreram, que fizeram toda a diferença no decorrer da história. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que está acompanhando a nossa programação, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial, que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus esteja sobre os vossos corações. Amém? E eu quero, de pronto modo, ler com vocês a profecia que está em Jeremias capítulo 31, versículo 7, que diz assim: porque assim diz o Senhor, escuta bem, porque assim diz o Senhor, o profeta dizendo: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, né, irmãos? O profeta do Senhor trazendo essa exaltação, essa instrução de nós exaltarmos a Deus, do povo de Israel exaltar por causa que o Senhor iria gerar alegria para o povo de Israel, de Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel ali quando lutou com o anjo ali no Val de Jaboque. Ele lutando ali pela mudança, sendo oprimido pelo seu passado, porque naquele momento ele estava voltando para a sua terra de origem e ele ia bater de frente com seu irmão, que era Esaú. E ele imaginava que Esaú estava cheio de revolta por causa do fato que ocorrera, né, ele ter tomado a sua primogenitura. E ele orava a Deus angustiamente, a gente já até falou sobre isso, mas vale a pena ressaltar. E ele orava a Deus, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia, falasse ao coração do seu irmão, porque ele estava voltando, e estava voltando não era mais o Jacó só, era o Jacó que estava voltando e estava levando uma família. E quem é pai, quem é mãe sabe muito bem as humilhações que às vezes a gente se submetem, não pela gente, mas por causa da responsabilidade que está sobre nós. Então, quando você olha para o ato de Jacó nesse momento, ali no Val de Jaboque, angustiado, pedindo a Deus para que Deus intervenha sobre a sua causa, que ele estava indo de encontro ao seu passado, ele estava como um pai angustiado, porque não estava voltando só, estava voltando carregado de filhos e junto à sua esposa. E essa angústia, esse clamor existente de Jacó gerou para ele uma batalha com o anjo de Deus, o representante de Deus, que diz o texto que o anjo tocou em Jacó e Jacó ficou manco. E ali ele falou: não te solto enquanto não me der a minha bênção. E o anjo ali muda a sorte de Jacó. Ele que recebeu o nome por causa ali do ato do nascimento, porque quando Saul nasceu, ele nasceu com o calcanhar sendo segurado por Jacó. Então ele recebeu um nome que de certo modo ele trazia ali uma fama de trapaceiro, e conforme você vai ver o comportamento de Jacó, ele executou exatamente isso. Mas não se sabe, a gente não vai se aprofundar nessa questão, né, dessa execução, do comportamento de Jacó, mas o que a gente vai se aprofundar, porque o nosso passado, irmãos e irmãs, ele pode sim assombrar qualquer pessoa, inclusive a pessoa se torna depressiva,
né? Justamente pelo excesso do pensamento do passado. Se torna depressiva justamente por causa das opressões do passado. Culpa, mágoa, né? Um peso por causa da falta de perdão, da falta de tantas coisas. O passado, ele tem essa questão desse peso. E às vezes no nosso campo psíquico, né, que é nossos pensamentos, fica o tempo todo maquiando isso, esse pensamento reinando. E isso prejudica. Por isso, em dados momentos, às vezes Deus tem que intervir para que nós venhamos ter vitória, ser vitorioso. E vamos falar de outro ponto. O ponto onde o seu comportamento hoje pode resultar em um futuro brilhante para a sua vida. Nós falamos hoje muito acerca do bem-aventurado. O povo em questão aqui estava recebendo do profeta uma instrução para se alegrar, para cantar. E qual era a razão? Que Deus ia manifestar a sua salvação. Jacó pôde desfrutar em Deus a mudança da sua sorte. E quando ele encontrou com seu irmão o abraçou, o beijou, e parece que não havia mágoa. E de fato não, Jacó foi viver muito bem naquela terra, depois de retornar. Depois, quando o povo já sai vindo através ali de José. Lembrando que, para você ver como os nossos atos, embora você possa ser perdoado, mas as consequências dos seus atos, ele vai refletir sobre a sua vida. E aí é onde você precisa andar com Deus, para que Deus opere um milagre, para que Deus age com misericórdia. Olha o comportamento dos filhos de Jacó sobre a vida do seu irmão José. Venderam José para o Egito, para os mercadores, como escravo. Não suportaram a bênção de Deus que veio sobre Jacó e começou a refletir essas bênçãos sobre alguns dos seus filhos, conforme Deus assim o escolhera. E José foi diferenciado, um sonhador, alguém que Deus havia derramado uma bênção especial. E os seus irmãos, não suportando aquilo que estava sobre ele, tomado pela carnalidade, intentaram sobre a vida de José. Mas todo levante contra o escolhido de Deus, contra aquele que Deus o escolheu, meu irmão, só serve para palanque, para a glória de Deus. Aleluia. Todo levante contra o escolhido, uma escolhida de Deus, só serve de impulso para o cumprimento da vontade de Deus. Eles venderam José para o Egito, e no Egito, José passou a ser governador do Egito, que depois serviu de escape para toda a nação do Egito e também para o povo de Israel. Deus tinha preparado o escape diante das aflições que o próprio José sofreu. Oh, querido, veja o operar de Deus, veja o agir de Deus sobre as vidas de muitos que está escrito na Bíblia. E assim também será na sua vida. Se você não deixar a mágoa descer ao teu coração, a ponto de te incentivar a você agir com mágoa, com rebeldia, com ignorância, não deixe esse momento difícil que você está passando ser maior do que o Deus que você serve. Não deixe esse momento que você está passando tirar o foco do propósito de Deus. Porque Jeremias disse em profecia: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai louvores e dizei: salva, Senhor, teu povo, o restante de Israel. Eu quero pegar aqui uma referência, e aqui é outra história, mas é o cumprimento de uma operação de Deus. Assim como Deus faz com que Jacó visita o seu passado e tem que encarar as consequências
dos seus erros, e ele encontrou em Deus a porta de mudança, de refúgio, e assim o Deus deu vitória. Quem sabe muitos de nós estão precisando encontrar em Deus a porta de refúgio que Ele é, para nós termos em nossa vida uma mudança de vida para melhor. Agora nós vamos ver um cumprimento da profecia de Deus sobre um casal que até então não poderia ter filho. E ele escreve em Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Esse cântico em Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 68 é algo extraordinário. Nessa passagem, queridos e queridas, está o acontecimento que Zacarias havia recebido de Deus, o seu filho João, e que sobre ele estava a profecia de que ele havia de preparar o caminho do Senhor. Zacarias, seu pai, no versículo anterior, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, mais uma profecia: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas. Conforme está em Jeremias. Desde o princípio do mundo, Deus vem falando sobre a restauração do seu povo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar a misericórdia dos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e dos juramentos que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos a liberdade da mão dos nossos inimigos e serviremos sem temor a santidade, a justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há em ti ante a face do Senhor e prepararás o seu caminho. Aleluia. Olha aqui, Zacarias profetizando para o seu filho, João Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há em ti, e tu irás adiante a face do Senhor e prepararás o seu caminho. E foi isso que aconteceu. Dado o momento da trajetória de João, ele já estando preso, em cativo, por Herodes, a pedido da Herodita, que pediu a sua cabeça, e ele fora preso. E ele manda o seu discípulo, porque o João tinha o seu discípulo que o seguia, vai até Jesus e pergunta se ele é quem havia de vir ou devemos esperar outro. E o discípulo vem, o discípulo de João, vem até Jesus e fala a Jesus essa preocupação de João. E o Senhor Jesus chama o discípulo, chama ele, vem, segue-me. E vai até João e fala para ele tudo o que vocês vão ver agora. Meu irmão, minha irmã. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a dar um espetáculo da glória de Deus, em resposta ao seu profeta João Batista. O João Batista que havia preparado o seu caminho, aquele que gritava no deserto, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a se comportar da forma que se comporta? Deus não quer que você haja assim, se converta. Essa era a pregação de João. E o Senhor Jesus começa a operar sinais e maravilhas. Paralítico anda, cego passa a ver, mudo falar, os coxos a andar. E ele leva essa mensagem para João Batista em cativo. E João Batista cumpre o seu chamado. E a Bíblia diz que
depois de João Batista, nem antes nem depois haveria outro igual a ele. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. E nesse momento, eu te convido a meditar, a orarmos sobre isso que nós acabamos de conversarmos. Eu creio no poder da palavra de Deus e que ela é poderosa e verdadeira. Por isso eu rogo a Deus que Deus alcance os nossos corações. Porque o evangelho ele não é brincadeira, não é um faz de conta. Você que está me ouvindo, você já se imaginou, você é homem e você mulher. Você está numa guerra, numa batalha, em uma guerra mesmo. Vestido como um soldado e batalhar uma guerra por disputa de proteção ou adesão de um território. Onde você vai batalhar carregado de uma ferramenta, uma arma, uma espada, seja qual for, e você vai batalhar para proteger ou para conquistar um território. Você pode imaginar comigo nesse momento? E por mais que você imagina que uma briga para proteger um território ou adquirir um território, ela é tão ferrenha, o mundo espiritual é muito maior. A guerra no mundo espiritual, para sua permanência no mundo das trevas, ou você fazendo as coisas erradas, ela é ferrenha. Como também a sua permanência em estar fazendo as coisas certas também é ferrenha. No mundo espiritual é uma batalha constante. Você está dormindo, descansando no seu corpo físico, mas o mundo espiritual está batalhando. A Bíblia nos revela que o Miguel, o arcanjo de Deus, batalhou com Satanás sobre o corpo de Moisés. A alma de Moisés já não estava lá, só o corpo. E ele queria o corpo de Moisés, quem sabe lá para quê? Para usar como idolatria, sei lá o quê. Enquanto nós dormirmos, tantas outras coisas estão dispersas, o mundo espiritual está batalhando. Mas a conquista de Deus é que Ele é o Deus da verdade. Ele é um Deus que pode mudar a nossa história e nos fazer sair vitorioso sobre essa batalha. E eu te digo uma coisa, com a plena certeza que Deus é vitorioso o tempo todo, Satanás vai ser sempre envergonhado com a batalha contra Deus. A batalha do céu, ela é sempre vencedora. E você quer ser um vencedor, então você precisa pegar na mão de Deus e andar com Deus. Andar com Deus no seu dia a dia e andar com Deus o tempo todo. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas Deus diz em sua palavra, em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Um adorador não fica vivendo uma vida de mentira e nem lançando palavras bonitas, achando que engana a Deus. Um adorador quebranta o seu coração diante de Deus. E ele diz, Senhor, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza, eu não tenho força, eu não consigo sair daqui. Me ajuda, Deus, me socorre, Deus. Adoração é isso. Adoração não é subir em cima de um púlpito, se vestir de veste branca ou bater no peito, dizer como o republicano fez. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não ando falando, não ando xingando, eu não ando em festa. Não, isso não é adoração. Isso é orgulho. Adoração é: eu sou pecador e tu és Deus, eu preciso de ti. Me ajuda a sair desse lamaçal do pecado. E a Bíblia diz que o Deus que está no mais alto céu, Ele vem, Ele não despreza um coração quebrantado. Enquanto não quebrantarmos o nosso coração, a mudança não vai vir para a nossa vida como convém. Somente o quebrantamento vai abrir brecha em nosso coração, vai abrir o encaixe perfeito para a verdade de Deus reinar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu creio na sua palavra, eu creio no seu nome, creio
no poder do teu santo nome. E peço ao Senhor que abençoe cada vida, no nome de Jesus, não só hoje, mas sempre. Amém. E até amanhã, terça-feira, no mesmo horário, aqui no programa Cidade Adora.